Como não vai falar? Então, estudo da reunião do dia 18 de fevereiro de 2018. Vamos dar início, então, ao estudo, a primeira reunião de estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, escrito pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a gente vai tentar cobrir os primeiros 5 capítulos, extensíveis aos primeiros 10, a depender da profundidade da discussão. Bom, então, dando início à conversa, esse livro, então, ele faz parte daquilo que o André Luiz chama da biblioteca da experiência, né? Então, é como ele foi vivenciando o mundo espiritual quando ele chegou no além. E os livros, eles trazem uma combinação de romance com conceitos que a época em que esses livros foram produzidos, né, década de 40, 50, esses conceitos eram muito novos. Então, muitas dessas coisas hoje já se tornaram corriqueiras dentro da literatura espírita. Então, por isso que é importante entender o contexto em que o livro foi escrito, para a gente não, às vezes, achar que ele está romanceando demais, né, e indo pouco diretamente ao ponto. A ideia é justamente trazer estudos de caso em que vários mecanismos de mediunidade vão se manifestando, então isso ajuda a elaborar o conceito de mediunidade em diferentes manifestações, né, desde a psicofonia, clareaudiência, clarevidência, e evidenciando as limitações, evidenciando os potenciais e, fundamentalmente, as condições morais necessárias para que o médium possa exercer, né, esse poder ou essa propriedade ou essa competência que ele já traz no espírito. Então, feita essa introdução bem genérica, a gente abre a palavra para quem quiser colocar, né? Vamos tentar seguir na ordem, mas não necessariamente, tá? Algum ponto que a gente aqui entenda que merece de elaboração. É a primeira vez que eu estou entrando em contato com isso, para mim é tudo novo. Mas nunca tinha lido isso aqui. Nem eu. Para mim é novo também. Posso falar então um pouquinho? Claro, sim. Eu consegui tirar? Bom, no primeiro capítulo do livro, o que eu extraí foi o seguinte: que todos os fenômenos mediúnicos têm a sua base na mente do indivíduo, né? E o que é a mente para ele, como ele coloca aqui? A mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação. E essa ideia de que é a mente que comanda, pelo menos até onde eu li, eu acho que é realmente assim o grande fio condutor do fenômeno da mediunidade. Achei interessante também que ele trata a ideia como um ser. Ele fala que a ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, né? E é do conjunto das nossas ideias que resulta a nossa própria experiência. Então, de uma forma geral, ele traz sempre o indivíduo, em primeiro lugar, sozinho. Assim, eu tenho a impressão que ele dissocia um pouco o indivíduo do grupo, porque ele fala muito da questão da consciência, da ideia, da mente, sabe? Então, nesse momento, pelo menos, ele está tratando individualmente o ser, né? Achei interessante também que eu extraí um outro conceito, que ele fala em inteligência receptiva e inteligência emissora, onde ele fala que a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora está submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Eu achei isso bem... Só para a gente organizar. Bem importante, assim. Esse conceito é um conceito importante, né? Dentro da literatura espírita, o pensamento ele é uma forma viva. Inclusive, em outros textos, eles vão receber o nome de forma-pensamento. Então, uma ideia, uma vez que ela é concebida e ela mobiliza a energia espiritual, ela assume uma vida própria. Então, ela deixa de ser controlada pelo emissor.
Por isso que ela é ao mesmo tempo um espelho da sua origem e ao mesmo tempo também vai se afinizar com quem vai receber. Então precisa ser afim, né? Se não for afim, o receptor não vai receber. Então, desse conceito emana uma série de implicações lógicas e empíricas que está associada basicamente à ideia de que não há pensamento que te incomodou com o qual você já não estivesse alinhado. Então não há nada que te afeta que não seja seu. Então se aquilo te afetou, é porque de alguma maneira você se afinizou com aquela forma de pensamento. Se você, que muitas vezes no hospital, lá em Itu, o que eles falam? Quando você está vendo uma pessoa que está emitindo, né, formas de pensamento muito agressivas, o que você faz? Imagina uma bolha em torno dela. Então o que é isso? Você está justamente tentando impedir que aquelas formas de pensamento se alinhem com aquilo que você já tem dentro de você, porque você sabe que aquilo vai te afetar. Né? Então esse conceito eu acho ele excepcional para todo o resto, porque inclusive, né, a maneira como os médiums vão se manifestar está sujeita a toda essa influência. Então a mitologia que forma a base religiosa do médium, tudo isso afeta a maneira como ele vai transmitir, né, as mensagens. E tem um detalhe da questão de afetar, que até as outras teorias que nós vimos no ano passado falavam que o que te afeta na verdade está dentro de você, né? A sua afinidade parte de algo dentro de você que se liga a essa forma de pensamento desequilibrada e causa o seu desequilíbrio. Mas ou se te afeta, na verdade, é algo que está dentro de você, que de certa forma você tem que lidar e trabalhar com isso. Que tem até a ver com a discussão da comunicação não violenta, e aí já é um desdobramento mais prático, mas que diz que você deve evitar dizer o que aquela pessoa fez me irritou. E dizer assim, quando a pessoa fez aquilo, o que eu senti foi isso. Porque é uma maneira de você colocar que o que ela fez apenas te afetou porque você já tinha essa necessidade que não foi atendida. Ou seja, é uma pré-condição sua para que aquilo te afetasse. Ou seja, está dentro de você. Posso só pôr um parênteses? Eu não sei se eu já falei isso aqui. Uma vez eu vi uma palestra que eu achei sensacional explicando isso. Que ele falava o porquê que a gente se sentia machucado com as coisas, né? Ele falava, a gente só tem duas alternativas. Por exemplo, se alguém chega pra você e fala, você é preguiçoso, ou isso é verdade ou isso é mentira. Se isso for verdade, ele tá te dando um feedback e você tem a chance de melhorar aquilo que foi colocado. Então, obrigada, tá bom, eu vou repensar e vou melhorar. Agora, se aquilo for mentira, por que aquilo te afetou? Porque não quer dizer nada, entra por um ouvido e sai pelo outro, tá bom. Então, nenhum dos dois, nem se for verdade, nem se for mentira, a gente tem o direito de ficar magoado com nada. Só que até a gente chegar nesse nível, né? Porque aí voltando ao Evangelho, né? Se for verdade, você vai ter que ter a humildade de sacar o teu erro e perceber. E sentar aí, lá para baixo, não querer sentar lá na frente. Exatamente. Mas continue. E depois ele traz um outro conceito também, que são as vibrações compensadas. A explicação é bastante longa, tá aqui na página 16 e 17, onde ele faz assim, tipo uma conexão entre um hotentote e um sábio, né? Então ele vai mostrando até onde essas vibrações podem se convergir ou não. E para não alongar muito, né, tá na página 16 e 17. Então ele vai mostrar que na mediunidade é importantíssimo nós considerarmos sempre a questão da sintonia, né? Então aqui eu fiquei pensando, quando ele fala em considerar... Não, é que é outra edição, né? Daquela edição. É verdade. Estão em lugares diferentes. Sobre essa mesa tem 4 edições diferentes. É verdade, é verdade. É verdade, é outra edição. Não, mas fica tranquilo, isso aí a gente acha. Aqui, ó, vibrações. Os capítulos têm 5 Nós páginas. estamos achando nos parágrafos, Tá. pode deixar. E então aí ele vai mostrar que é importante na questão da mediunidade considerar sempre a sintonia.
E aí eu fiquei pensando, né? Essa sintonia é justamente o quê? Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você faz. Você atrai. tem a sua consciência, né? Então você atrai ou não determinadas forças, determinadas energias, né? E aí ele vai mostrar que os reflexos mentais tanto podem nos trazer a estagnação, como podem nos levar para frente. E o que nos impulsiona? É a educação, a leitura, a reflexão, o estudo de uma forma geral. Tá? Isso foi o que eu tirei desse capítulo. Eu anotei as mesmas coisas. Tá bom. Alguém quer falar do segundo? Cada um fala um pouquinho, né? Acho que no segundo é legal falar um pouquinho do psicoscópio, né? É bem Esse sim, acho que é, em geral, quem lê esse livro fica assim, caramba, tem isso, né? Tem isso. Será que nós vamos... Diz aqui que nós vamos chegar um dia que não Queria tem, ver um né? desse. Então, existem alguns aparelhos, né, na Terra que tentam se aproximar, né, do Kirlian, que né? seria esse psicoscópio, que são aqueles medidores de aura, né? É, fotopilha. Então tem outros também, né? Que agora eu não lembro, porque eu nunca fui muito ligado nessa parte assim, mas eu sei que tem vários outros que medem esse aqui densidade de pensamento. É uma imagem que te dá. Isso. Ele É uma como um imagem. raio-x. É né? como uma televisão. Ele te dá aquilo que está acontecendo com o espírito, o perispírito da pessoa naquele momento, com as luminosidades que ele está emitindo, Exato. que podem ser boas ou más, certo? E num médium geralmente são boas, são luminosidades fortes e várias tonalidades, não é uma só, pelo menos, e que demonstram o nível de força daquele pensamento. Não, e é importante. Desculpa, César. Não, pode falar. Não, conclui. E é o estado espiritual que ele se encontra, o estado anímico que ele se encontra pronto para receber outras influências, né, que estejam do mesmo jeito que ele. Mas é uma medida, eu acho que é isso. E se baseia em quê? Eletromagnetismo. Uhum. Então, o que eu ia salientar é que está muito ligado às forças do orbe, né, terrestre. Isso que eu ia falar. Então, possivelmente, se você for subindo na escala evolutiva, em níveis mais rarefeitos, né, espiritualmente falando, os espíritos possivelmente não vão mais precisar disso, mas quando você está lidando com energias muito densas, próximas da Terra, que é onde o André Luiz está, né? Ele está, toda a série dele, ele vai estar nessas comunidades, essas colônias próximas da Terra, né? Então, quando você tem essa concentração forte de energia em matéria, né? Então você precisa de instrumentos. E tem vários outros livros que vão mostrar equipamentos até mais sofisticados de segurança, de proteção, que você fala, pô, mas não é plano espiritual? Precisa disso? Fala, não Nos precisa. hospitais, existe Isso. proteção para invasão, alarme. Isso. Então eu acho interessante esse capítulo, porque ele dá um exemplo de como a vida espiritual, ela não é apenas luz, espíritos, né, sem matéria. Não, tem uma densidade, só que é uma densidade menor, né, mas existem vários desses mecanismos, digamos, fora do corpo, né. É um universo que não é Aruanda, né? Como a gente viu que Aruanda quase todo mundo lia o pensamento dos outros, então era uma coisa mais sofisticada, mais evoluída. E até os equipamentos que tinham eram mais detalhados, faziam diagnósticos completos da situação do perispírito dele. Esse é um aparelho assim, que faz ele tem uma função que aqui na Terra está muito avançada, mas no plano espiritual não é tanta informação assim que ele oferece. A intenção disso seria, por exemplo, eu vejo que teu perispírito tem uma mácula, sei lá, próxima ao fígado, e auxiliar nessa cura ou só Eles falaram de ver quem tem energia adequada para cada tipo de trabalho. Foi Eles isso que eu citam, entendi também. eles citam aqui Tá para bom. ver afinidades, para ver se adequa mais para essa atividade, para aquela. Se um espírito, por exemplo, porque você tem os objetivos do trabalho, né? Então tem espírito que ele precisa de uma determinada linha de energia
que pode não se compatibilizar com a pré-condição moral do médium, né? Ou mesmo com a competência que o médium tem em termos de mediunidade. Então esse mecanismo ele enxerga várias dessas dimensões para entender a adequação do trabalho que vai ser feito. Tá. Isso nos outros capítulos, né, vai ficar mais evidente, assim, tá chegando uma entidade para incorporar no médium e falar assim, olha, mas essa entidade ela precisa de apoio espiritual porque o médium sozinho não consegue segurar, né, por exemplo, se a entidade ficar ideia louca nela na hora que ela estiver ocupando o corpo. Esse espírito ele já está adequado para utilizar aquele médium para poder manifestar. Tem vários desses ajustes de sintonia fina assim, que você tem que fazer. E um dos elementos que eu capto disso é tentar fazer uma parte desse diagnóstico. Inclusive, o próximo capítulo ele complementa um pouco isso quando ele apresenta os médiuns dessa corrente do trabalho, né? Ele vai apresentando as características de cada médium para que em quais trabalhos, em quais potenciais eles estão melhores e explica como que vai ser utilizado mais ou menos cada um. As características de cada um, no sentido características para o trabalho, né? Trabalho, de mediunidade, de... É de sintonia mesmo. As vibrações. O que eu entendi foi que sim, esse aparelho ele capta os raios vitais, né? Que é a energia peculiar a todos os seres vivos, né? E aí, pegando o gancho do que ele coloca anteriormente, ele reforça a questão da mente. Então ele vai mostrar que o estudo a base, né, o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com o seu campo de radiações. Então ele junta as duas coisas, né? A mente com esses raios vitais que o indivíduo emana, né? E a gente pode até pensar a importância, por exemplo, da alimentação no médium no dia do trabalho e no dia a dia. Então, quem come muita carne vermelha e vai fazer esse trabalho, em geral, acaba, de alguma maneira, irradiando um pouco da energia que está contida naquele tipo de alimento. Né? Ou se você bebe álcool, né? Bebida alcoólica, se você tem uma alimentação desregrada, isso tudo também vai fazer parte do grau, da densidade da matéria ali, espiritual que você vai mobilizar. A gente vai ter exemplos... Tudo isso influencia, né? Influencia. Tem exemplos em outros livros de médiuns que são assim, incrivelmente úteis, mas que eles têm um comportamento que os impede de fazer alguns trabalhos. Porque eles têm comportamento sexual desregrado fora dali. Bebe. Então, na hora que vai fazer o trabalho, ele não é útil para as entidades para determinado serviço, porque a matéria que ele emana é uma matéria que polui em vez de limpar, né? Entendi. Ainda que na aparência você não perceba. Eu não sei, mas eu não sei se é verdade, mas eu acho que isso aí impede, inclusive, que o mentor fique junto dele para protegê-lo. Pode chegar nisso não também. Pode. Não pode? Aí ele está sujeito a influenciação de espíritos mal, de espíritos, né? Então, é que aí depende muito do propósito do trabalho. Então, sim, a parte que é um pouco, talvez, frustrante dos livros do André Luiz é a parte que traz mais aprendizado, que você vê que não tem regra. A gente aprendeu, né? A gente cresceu no ambiente de ciência a partir do século XVIII, em que se busca leis, que tem um grau de generalidade ampla. Aí chega no Espiritismo e fala assim, olha, a única lei é a lei do progresso. O resto é cada um no seu tempo, na sua especificidade, na sua dimensão. Então, cada capítulo de qualquer livro do André Luiz é focalizando exatamente as especificidades, a complexidade do fenômeno mediúnico. E como que a gente deve evitar a todo momento estabelecer leis gerais, regras gerais. Então, tem esse caso, por exemplo, do médium, que ele tem um comportamento desregrado fora, mas esse comportamento desregrado, uma vez que ele entra no centro, não atrapalha aquele tipo de trabalho que ele faz. E aí isso o leva a se distanciar do mentor dele fora do centro. E aí tem outros casos em que o médium não consegue executar o trabalho dele dentro do centro.
Então isso impede a gente de a todo momento estabelecer essas regras. Viu? Ele cometeu um dano com aquela pessoa, então na vida seguinte ele vai estar... Não dá. Cada história é uma história, cada potencial é um potencial, e tem um uso, né, diferente para a espiritualidade. Tanto é que mais para frente também ele vai falar, né, que o estudo das faculdades medianímicas está estreitamente ligado ao estudo da personalidade. Por isso que eu acho que assim, a todo momento ele foca o indivíduo separado, isolado. Então, porque cada personalidade é diferente, cada mente é diferente, né? Cada pensamento é diferente. Então, é você com você mesmo. Pelo menos foi isso que até onde eu li, eu acho que esse é o fio condutor. E assim. o interessante é que assim, você vai lendo os livros, eles vão sempre falando assim, as mediunidades são muito específicas, é difícil, né, o médium ter todas e tal. Quem que é o outlier em toda essa história? É o canal do próprio livro, Chico Xavier. Porque ele tinha várias mediunidades, né? E aí toda hora você está lendo o livro e eles falando que é praticamente impossível ter isso, mas o livro só chegou porque tinha um médium que tinha uma particularidade. Ele fazia tudo, ele era capaz de canalizar pensamentos que ele, na vida terrena dele, não havia construído intelectualmente. Ele era capaz de falar vários idiomas, escrever em vários idiomas que ele nunca aprendeu como ser humano aqui na Terra. Então, nessa existência, desculpa. Eu ia falar isso. Na existência, é verdade. Então, você vê que assim, as regras, elas são apenas um ponto de partida para você entender as particularidades. E quanto mais você se aprofunda nas particularidades, menos você vai vendo de regra geral. Você vai ver, caramba, realmente é um traço de personalidade, da história, do compromisso. Então, frequentemente tem médiuns que estão totalmente poluídos, mas as entidades falam assim, não, mas ele faz bem esse trabalho. Então, ainda que ele tenha probleminhas aqui nessa órbita, ele está sendo útil. Então, ele está lá na batalha dele, mas ele cumpre a tarefa dele aqui. Sem julgamento, sem nada. O caminho dele. Vai lá, Ritinha. Não, tá tudo indo. Mas você não tem nada que você quer comentar nesse capítulo? Não, eu estou pensando essa parte de energia, como chega aqui, entendeu? Como é que você capta isso para cá? Porque mais para frente ele vai falar da explosão de cores, quando você é receptivo, aí volta para esse aparelho, aí vem, né? Aí eu estava pensando nos 7 corpos, como que isso essas cores e essa sintonia, essa parte energética vem, até como se fosse um funil para chegar lá na cabeça da criatura, né? Do médium. Da criatura, porque tem muito conhecimento, muita coisa. Às vezes eu fico assim, pensando, outro dia tinha uma mulher chorando, o meu marido morreu e não sei o quê. Aí eu pensei e falei, mas a senhora não é kardecista? Sou. Então a senhora sabe para onde ele vai, não sabe? Eu sei o que vai acontecer. Aí ela começou a parar de chorar. É mesmo, né? Eu sei o que vai acontecer com ele. Falei, então relaxa, né? Então as pessoas têm o estudo também, mas também às vezes só ler não resolve nada. Você precisa incutir aquele conhecimento em você para que ele seja útil, né? Por isso que eu estou pensando como que vem tudo isso nos plexos e nos 7 corpos para chegar aqui, atingir o médium e fazer com que ele receba. Porque normalmente você não tem só uma capacidade. Eu não tenho uma capacidade só. Entendeu? Então, eu não tenho, eu acho que outras pessoas também têm. Outra coisa, tem muito mais que eu, né? Lógico. Tá? Que a clarividência e a vidência é um negócio natural para mim. É que eu regulo um pouco, porque senão, se for ver tudo... Desculpa, a diferença. Vidência você vê com o olho. E a clarividência é como se passasse um filminho aqui na sua cabeça. É diferente, como eu falei, eu vi na televisão algumas imagens, tudo, mas eu vi com o meu olho.
Isso é evidência. Isso é evidência. Agora depende, às vezes a pessoa está longe, me conta uma coisa, ou então eu fico sabendo antes da pessoa saber, normalmente é clarividência, vem no filminho, vem no filminho, assim. Mas eu posso escrever também, eu sei desenhar com as duas mãos. Tá? Então tem umas coisas e... Não, só estou dando exemplo, tá? Agora, como é que chega isso? Estava pensando nos 7 corpos, tal. Como é Tem que um chega? livro para isso. Tem 2 livros para isso. Não, a Umbanda explica isso, entendeu? É que agora... Não, eu tô te dizendo, dentro da literatura espírita, Aham. dentro dessa Ah, sequência de desse- livros, Tá. que são 9, tem 2 que falam disso. Depois você escreve e manda no zap pra mim, que eu não sei. Onde vem essa diferença entre o cérebro, Vou mandar pra você. como é que diz? O cérebro que seria o responsável pelo fenômeno mediúnico e o cérebro físico, né? Que ele fala aqui, a diferença que existe. Vai lá, senhor. No capítulo Elabora aí. 3. Que o cérebro é uma dimensão, né? Não sei, eu fui falando. A gente está Então, 2/3. 2/3, que eu já puxei o 2/3, 3 pode aí na ir. história. Tá, no 3. É que tá. o cérebro físico é o cérebro denso do cérebro incorporado, é o cérebro nosso. Quer dizer, é anatomia pura e simples. É a anatomia que o médico estuda, né? Os seus centros, suas ligações, Então, em tese, você não está consciente. suas funções. E o cérebro dos mentores, o cérebro dos médiuns, aliás, se equipara a uma estação radiofônica. Existem centros, as células se parecem com miríades de ligações, com miríades de comunicações, de radiações. E ele compara isso a um pequeno universo, né? E dá também a importância à hipófise. O centro, ele diz aqui que se compara a um centro luminoso azul de forte intensidade. Mas explica para os nossos ouvintes o que é hipófise. Epífise. É isso que eu ia falar. Não não é é epífise, hipófise, não é epífise. epífise. É que você acabou Hipófise é falando. uma, eu falei que errado. você falou epífise. fora. É epífise. Epífise, que é um centro regulador, né? A gente já estudou isso, mas eu não lembro muito bem. Lá na própria... A epífise fica na linha média. Aqui e É, aqui. como se fosse entre os olhos, mas mais na região posterior. A hipófise é mais No anterior. centro aqui, né? A epífise é mais Total. posterior. E segundo, Entre os olhos pro fundo da cabeça. E segundo os estudiosos, é onde tem os grânulos por onde a gente recapta as energias, os médiums, né? Teoricamente, né? Capta as energias, as mensagens, as vibrações e tal. A partir do momento que está na epífise, por exemplo, a gente tem uma região no cérebro, que é uma região posterior, que é a parte da visão. A gente tem uma região no cérebro que é mais anterior, que é da fala. Então, essa energia vai para os neurônios da visão e a pessoa enxerga. Essa energia vai para a região da fala e a pessoa transmite a mensagem. Mas a epífise é por onde capta, é a antena do rádio que você estava falando. Não, era você que estava falando. Que o cérebro é como se fosse um rádio que capta. A epífise é como se fosse a antena, é por onde chega. É onde chega e distribui. Né? Isso, e quanto mais grânulos, esqueci agora, grânulos sei lá o que, maior a capacidade do médium de receber as mensagens. Então, essa entrada, ela entra pelo coronal, né? É o moinho da cabeça. Então, isso daí é a recepção, tá? E o Kundalini é ao contrário, ele sai de você para o mundo, para fora. E a captação é diferente, é de fora para dentro. É por isso que a localização dessa epífise, se você for ver, você pega o coronal, o moinho da cabeça, cada um põe a mão no seu, tá? Normalmente não deixa. Se você for ver, ela tá é só pegar aqui, ó, ela tá direitinho nessa direção. Pode pegar, é que aqui não tem desenho. Eu vou fazer o desenho para vocês. Ele pega direitinho,
tá? E fica em cima do hipotálamo lá em cima. O hipotálamo faz assim, ele fica aqui, assim. Tá? Então, isso que é legal. O Kundalini é a sua energia. É a sua energia que você ativa, pega os plexos principais e também os não principais e põe para fora. E o outro é o que é a recepção, que é a epífise. Isso é muito legal. Outra coisa, é importante entender isso. Porque quando você é médium, que você está no começo, que você tem a incorporação, por exemplo, é um pouquinho, é a mais grosseira que tem, mas é a primária que tem. Normalmente a pessoa sente que parece que esquenta a cabeça. Tá? Parece que tem um boné prendendo aqui, e essa é a sensação, porque só capta. E depois de um tempo, que é o que o Daime também faz, que é aí que você começa a pôr para fora. Primeiro você recebe um mundaréu, e você precisa saber o que fazer com toda essa energia, com todas essas cores que mexem com todo você. Entendeu? Então, por exemplo, você faz a mediunidade, você faz, que nem, vou dar por experiência própria, a sensação que eu tenho é que eu estou aqui, mas assim. Mas a minha boca fala. Tanto é que às vezes a pessoa que está na minha frente, quando vai embora, se ela vier e falar, ai, legal, falei com a entidade que você... Elas falam sua entidade, tá? A entidade que você incorporou, fala, que legal. Eu normalmente perguntava para a Miriam, falava, o que falou? Porque não sei, tá? Tanto é que Você se vê de fora. Não, eu fico quieta, eu Rita, mas a boca fala. Porque o pensamento vem para ativar aquele mecanismo da fala, e ele usa, eu deixo totalmente ele usar a minha parte física, entendeu? Porque eu permito também, porque você também tem conhecimento para permitir, entendeu? Agora, assim, também É não a questão querendo... da educação, da cultura, da... Não, então, eu tô só querendo assim, juntar tudo, juntando assim, tudo, como é importante saber. Não, é que eu gostei do livro porque eu nunca tinha lido, eu li o nome. Eu só li o Nosso Lar e nunca li outro livro do André Luiz, entendeu? Mas eu estou gostando muito por causa dessa maneira um pouco mais simples que ele fala, para a gente Mais poder didático. entender. As cores é um negócio muito importante, muito importante. Quando o cara bateu no meu carro, eu queria voar no cara. O cara estava com... É um micro-ônibus cheio de gente, indo para o trabalho. Eu também estava indo para trabalhar. Aí eu parei num canto, falei, vamos fazer uma coisa? Seu ponto final é lá na saúde, né? Ele falou, eu falei, vamos lá, a gente tira todo mundo do ônibus, depois vamos conversar. Fomos lá, conversamos, pronto, acabou. Não briguei. Parabéns. Olha, parabéns. Parabéns. Mesmo, porque eu cheguei lá em casa. Evoluiu muito. Você me conhece, não me conhece? Evoluiu Não, tá, muito. e as cores, cara, eu ficava só tentando ver. Obrigado, viu, André? Pensei um bocado em você daquele negócio. Eu ainda não entendo direito aquele negócio não violência, mas um dia eu vou entender direitinho. Nem eu entendo, só falo. Então tá bom. E tem, só voltando para a epífise, que eu lembrei que tem uma coisa muito legal, quer dizer, eu acho legal e interessante, que é a questão do terceiro olho, né? Que colocam ali, que é simbolizando a epífise. Que, se a gente pensar, os nossos olhos são capazes de transformar uma energia luminosa em outro tipo de energia, que é a transmissão dos neurotransmissores e tal. O terceiro olho também, né? A epífise é capaz de transformar uma energia em também neurotransmissores e tal. E na evolução, dizem que a evolução, a epífise vem dos anfíbios e répteis, que eles sentem ao calor. Então eles controlam a temperatura do corpo de acordo com a epífise. Então tem essa questão de captar energia. É só um outro tipo de energia que a gente não vê, né? A gente não está acostumado a lidar. Por isso que o terceiro olho também é um órgão
que transforma a energia, que capta uma energia externa e transforma em outra coisa. Por isso que é o terceiro olho. Não é bem aqui, é um pouquinho para cima. É, um pouquinho para cima. Se você pôr a mão, não assim, se você Tem pôr o gordinho assim, você vai ver que tem um buraquinho aqui, pequenininho. Não aperta. Aqui, ó. Parece que tem mais para baixo, tá. José. José, põe o gordinho assim. Isso. Não, tá muito alto. Aqui, ó. O Rodrigo, quando ele vai ensinar mais pra a cima, meditação que ele aqui, ó. mostrou, ele fala exatamente Parece que isso. tem um Você entra buraquinho. por aqui e sai por aqui. E Isso, você tem exatamente. que, na hora que você está fazendo a meditação, você tem que focar no terceiro olho. Inclusive, Ele não fala assim, ele fala no topo do nariz, mas é o usando a terceiro olho. sua teoria, você só enxerga alguma coisa porque os dois olhos fazem um foco, tá? E você tem sempre o olho predominante, tá? Sabem ver o olho predominante? Põe o relógio no buraquinho. Mais um. Isso, põe o relógio no buraquinho. Tá. Colocou? Sumiu. Então é o outro. Tá? Isso. Você sempre coloca o foco no olho dominante. Deixa eu tomar isso aqui de perto. E as suas narinas, a cada 12 minutos, você respira por uma narina. Inclusive por uma. Primeiro põe no buraquinho. Põe o relógio no buraquinho. Tá. Olha lá, você viu? Ele já até puxou. Tá olhando o relógio? Enxergou o relógio? Não, agora não. Agora põe no outro. Gente, vamos. Agora sim. Isso. Vamos Então, esse é o olho caminhar. predominante. Isso é que a sua parte cerebral, quando Oi? você Quer faz ver? Você tem a que- inversão, quando você faz, porque o olho, o nervo óptico, ele é cruzado, né? Ele é invertido, senão a Sim. gente enxergaria o mundo ao contrário. E as suas narinas, a cada 12 minutos, ela respira uma narina e a outra. Então, Respira, terceiro se você capítulo. fizer aqui, ó. Né? Um pouquinho de saliva aqui. Agora Mas uma respira. coisa- É uma só que respira. outra Sobre o não. terceiro. Uma coisa do terceiro que eu acho interessante da mediunidade é o alerta de que, de certa forma, o médium tem um contrato de aprimoramento, né? De autoevolução. E que para você ser um bom médium, para você prestar um trabalho melhor de intermediário, né, do mundo espiritual, é necessário que você combata os seus velhos vícios, né? Você procurar ser melhor para que sirva melhor. Até porque se você desanima, ou se você fica muito vaidoso como médium, você fica estagnado, ou mesmo você decai moralmente. E aí passa a sintonizar com espíritos não tão evoluídos. Eu acho bem interessante esse ponto que a mediunidade tem implícito um contrato de melhoria sempre, de buscar se melhorar. Eu acho que esse é o ponto que eu ainda ressaltaria do terceiro capítulo. Continua no 4. Continuamos no 4? O quarto, na verdade, até o quinto ele não está entrando ainda nos fenômenos, né? Em cada tipo de mediunidade, cada tipo de manifestação, coisa que só vai acontecer do capítulo 6 em diante. Né? Então, o 4 aqui é o momento que estão os espíritos necessitados que vão ser atendidos naquela sessão estão entrando no centro e dois casos acabam chamando a atenção do André Luiz e do Hilário que eles vão analisar, né? Não é a história da amnésia, né? Exatamente, a história da amnésia e o outro do braço. Uhum. Né? São os dois espíritos que eles acabam analisando aí, mas esse capítulo é parecido com os outros livros do André Luiz, né? Com os romances que ele vai trabalhando a história de cada um, sempre buscando as lições de
de evolução, de comportamento, de coisas que acontecem em mais de uma vida, em mais de uma existência, de grandes arrependimentos. O que eu achei importante no 4 é que ele fala da questão da consciência, né? A consciência é um núcleo de forças em torno da qual gravitam bens e males gerados por ela mesma. Sim. Né? Então, é esse ciclo, né, que a gente tem. E aí, quando ele descreve, né, essas pessoas que estão chegando, mostrando que esse perispírito é alimentado pelos pensamentos que geraram, né, e esses pensamentos persistem após a morte do corpo físico e ficam marcados no perispírito, né. Mas o que eu achei mais interessante aí foi essa questão da consciência mesmo. E depois tem a amnésia, o braço, aí já são casos mais específicos, né, que ele vai colocar. Acho que é isso. Reforçando que o pensamento não é, como já falamos, o pensamento não é um fenômeno da matéria, né? O pensamento, você depois você larga a matéria, você continua pensando, você está com o espírito, continua pensando. E em alguns casos, como nesses enfermos, continua pensando de forma obsessiva, de forma concentrada, na mesma ideia, que tem consequências, como com todos os outros pensamentos também. A gente vai falar de cada caso ou não? Não sei, aí fica com... Se alguém achou alguma coisa interessante de algum... Ficam à vontade, se quiserem trazer. Eu não fui só até o capítulo 5. Aqui eu só li também, eu não escrevi nada. Do 6 até o 10 eu não escrevi nada. É um traço que me parece frequente em todos esses casos que a gente vai ver, é que justamente por conta da propriedade do pensamento, de ele ser uma forma viva, que ganha autonomia uma vez emitida, e inclusive pode até retroalimentar, né, na causa, na consciência que gerou aquele pensamento, criando aquela visão específica da realidade. Uma maneira muito importante de desarmar, desarticular a visão de vida que gera, né, todas essas más inclinações, essa má consciência, é atuar por meio da emoção, né? Então geralmente tem alguma entidade, algum espírito que fez parte da vida daquela pessoa, e por meio da emoção você consegue gerar um contraste entre a forma obsessiva, né, de visão da vida que a pessoa tem, repleta dos preconceitos, repleta das inclinações, e a realidade espiritual que está no entorno dela. Então tem vários casos, aqui eu estou deixando bem abstrato, porque eu acho que é algo que vai sempre estar presente nessas situações. A pessoa criou formas de pensamento que acabam se realimentando na consciência dela, que cria uma visão, em geral, distorcida da realidade, que é a idealização, projeção da pessoa. E ela não consegue fugir desse circuito fechado. Então ela interpreta tudo, estão me perseguindo, querem me matar, e de repente a razão, a conversa não é capaz de desarmar isso. Porque o pensamento já está muito fechadinho num circuito, numa interpretação, numa narrativa da realidade. Então, em geral, o que eles fazem? Eles pegam ou foi uma mãe, ou avó, ou alguém que tem acesso, né, à emoção daquela pessoa, e aí você consegue desarmar todo esse complexo de formas de pensamento que impedem a pessoa de ampliar o conceito dela. Então, essa me parece ser assim, um instrumento frequente e que revela a importância e o quão engessada fica a consciência se não houver uma constante reformulação ou questionamento dessas formas de pensamento que se realimentam e ficam se reforçando. E aí, eventualmente, a única maneira é a emoção. Você tem que ir lá e quebrar
né, esse circuito fechado, aí usando a terminologia do Augusto Cury, que a pessoa acabou, né, virando uma vítima, tá? Para você poder ajudá-la a sair. E aí a mediunidade, né, vai ser muito importante para ajudar nesse processo. Processo que acontece tanto com encarnados quanto desencarnados. Exato. Você encontra nas duas esferas gente que está lá presa num pontinho, lá numa ideia fixa. Eu não me esqueço nesse caso de uma... Agora eu não vou me lembrar o livro, mas é um médium que ele chega e ele começa a falar que ele está sendo obsidiado. Porque na cabeça dele, tudo que está dando errado na vida dele é porque ele está sendo obsidiado por um espírito. E é uma forma de pensamento tão forte que ninguém consegue questionar, porque ele está tão bem fechadinho ali no argumento, e ele fala... E aí chegam as entidades, né, os espíritos André Luiz, com Lísias, toda ali a galera, e fala assim: meu amigo, é você quem está obsidiando o espírito desencarnado. E ele não consegue acreditar, porque na cabeça dele, ele é a vítima. Só tem uma via na cabeça dele, na crença dele. Na cabeça dele, só do desencarnado para o encarnado. E tudo que ele faz na rotina dele, tudo que ele emite, está com base nisso, nessa premissa. E eles precisam desarmar isso, para que ele consiga entender que existe também esse canal. Você também pode obsidiar um espírito desencarnado. Né? Então, para revelar, né, eu acho que é muito interessante o conceito inicial das formas de pensamento. Como isso é determinante para o desenrolar da história. Aí, a partir do sexto, já entra no... Esse já é o quinto, na verdade... Eu não vou elaborar. É só a partir do sexto já começa a entrar nos tipos, né? Os tipos. Sim. Quinto ainda não. Quinto ainda não. Fala. O quinto tem uma coisa interessante. Que, na verdade, a primeira comunicação que é da prece de abertura. Que a prece de abertura tem uma comunicação lá do irmão Clementino, que é o diretor espiritual, que fala pelo Raul. E aí ele vai descrevendo o fenômeno, como é que eles veem essa comunicação. E é interessante que enquanto está acontecendo o fenômeno, o Aulus está conversando com o André Luiz e com o Hilário, explicando algumas particularidades. E o que me chamou a atenção é ele falar a importância do médium se conhecer, a importância do autoconhecimento. Até para saber nesse mundo de pensamentos o que é pensamento dele e o que é o pensamento da entidade que está se comunicando. Para ele não criar uma confusão grande na própria existência dele, se ele não souber o que é dele e o que é da comunicação do Passei por isso. Passei por isso. Se quiser falar um pouco da experiência. Eu passei por isso. Chegou uma hora que eu não sabia se era eu, logo no começo, tá? Se era eu ou era a entidade que estava inclusive dando a consulta. Tá? Por isso que antes eu falei que eu me despojo, eu dou meu corpo físico para a entidade. Hoje eu faço isso, mas antigamente eu não sei se eu fazia 100% como faço de uns tempos para cá, entendeu? Eu tive essa dúvida. E não era minha dúvida, era a dúvida da maioria dos médiuns de onde eu estava, era essa. Onde era eu e onde era a entidade. Demora um tempo para você analisar. E no livro ele fala que é importante você estudar bastante para se diferenciar, procurar fazer meditação para você se reconhecer e saber o que é seu mesmo e para poder servir melhor, para separar bem a sua personalidade, a sua existência, os seus pensamentos, dos pensamentos que são comunicados pelos espíritos. Esse seria o meu destaque do quinto capítulo. Aí por aí.
Acabou. Pra falar a verdade, nós temos 50 minutos de gravação. Se já parar por aí, acho que já temos um tempo ok. Acho que tá A gente bom, né? continua do sexto em diante. Aí começam os tipos de. Aí hoje Tá bom. o momento do amigo foi mais comprido também. 2 meses. Ai, tem sem 2 meses de falar. fofoca pra pôr em dia, né, gente? Tá com isso também.